olhos. Vamos fechar nossos olhos? Eu vou fazer uma pergunta aqui para você responder para si mesmo. Só que essa pergunta vai ser algo, é uma pergunta assim um pouco forte, talvez, para alguns. Alguns talvez não vão saber nem responder assim de primeira. Vou perguntar, hein? Se você morresse hoje, você teria certeza da tua salvação? Você teria certeza da sua salvação? Guarda essa pergunta que o Espírito Santo vai começar a falar com você durante a pregação, tá? A pregação não é nem em cima disso, mas eu senti de fazer essa pergunta para a gente poder ter isso na nossa mente. Amém? Estamos falando sobre santidade, né? Santificação. E eu queria ler com vocês Filipenses 1:6. Vou começar a ler aqui. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo, nesse versículo, ele usa as três classificações de tempo. Então, quais são as três classificações de tempo? Passado, que são as coisas que aconteceram, o presente, que são as coisas que estão acontecendo, e o futuro, as coisas que vão acontecer. Então, nesse versículo, a gente consegue ver que ele começou, que ele há de vir. Ele usa os três tempos nesse versículo. E eu gosto muito de fazer analogias. E tem um versículo que Jesus disse, né? Que tem a porta, o caminho é estreito, e isso leva para a vida eterna. Vamos fazer uma analogia, porque também são três classificações: porta, caminho e a eternidade. Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos pegar o passado e colocar como se fosse a porta. Amém? O presente, vamos colocar como se fosse o caminho. E o futuro, a eternidade. Conseguiram acompanhar? Amém? Vamos lá, então. Quando enfatizamos esses três tempos, percebemos que santificação está presente esses três tempos de salvação. Então, eu vou ler aqui um versículo, Romanos 6:22. Esse aqui eu vou ler um pouco mais rápido, tá, pessoal? Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. De novo, estamos vendo aqui três tempos na frase que Paulo está usando. E assim, eu vou usar uns termos aqui, que na hora que eu estava preparando eu criei, que a gente pode chamar assim, santificação inicial. Por exemplo, quando você aceita Cristo, você ali começa a ser santo. A partir do momento que você aceitou Cristo como seu único Salvador, você ali, Deus declara para você que você é santo. Mas vamos chamar essa etapa de uma santificação inicial, tá? E essa santificação inicial é exatamente a porta. Imagina, você abrir a porta, é que você está ali aceitando Jesus, está aceitando a viver uma vida com Jesus. Então você abriu a porta ali, então seria esse estágio de santificação inicial. Porém, como a gente leu no primeiro versículo, tem um caminho a percorrer. Amém? Tem um caminho que a gente precisa percorrer. E esse caminho só vai terminar
quando Jesus voltar. Que aí é onde a gente vai entrar, né, na eternidade. Então, essa caminhada cristã que começa a partir do momento que a gente abre a porta e começa a caminhar, ela eu vou chamar de santificação progressiva. Amém? E na volta de Cristo, eu vou chamar de santificação final. Então, fazendo várias analogias aqui, o passado, para aqueles que já estão caminhando com Cristo, é aquele tempo que a gente aceitou a Cristo lá atrás. Então, seria o passado. O ato da gente estar caminhando com Cristo é o presente, e a eternidade, quando Jesus voltar, é o futuro. Amém? Então, nesses 3 pontos, a gente pode pegar aqui que quando a gente... Deixa eu ler um versículo aqui primeiro. Esse eu gostaria que vocês, se puderem abrir, está em Romanos 5, versículo 9. Hein? Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Que eu estou chamando de santificação inicial, quando a gente aceita Cristo, ali vem um combo do céu, vamos chamar assim. A partir do momento que você aceitou Cristo, você naquele momento está sendo reconciliado, está sendo justificado, está sendo regenerado por Cristo Jesus. Então, assim que você, independente do que você fazia, assim que você aceita Cristo, como a gente leu aqui nessa palavra, você está recebendo ali a justificação de Cristo, de forma gratuita, graça. Amém? Mas assim, como estou pegando essas analogias, tem um caminho a percorrer. Tem um caminho. A gente recebeu Cristo, recebeu a santificação, a Bíblia declara que somos santos, mas ainda tem um caminho a percorrer. E quando a gente recebe ali a santificação, aí vamos supor, a gente aceita Jesus, mas no dia seguinte a gente acorda na mesma casa, muitas coisas continuam na mesma rotina. A diferença é que a partir daquele momento a gente está com Jesus, vivendo o primeiro amor. Essa é a total diferença, né? Mas as coisas que aconteceram no trabalho estão acontecendo, às vezes até pioram. A nossa rotina continua nesse mundo. E isso é um processo. Vamos abrir em 2 Coríntios 7:1. Amados, uma vez que temos essa promessa, no capítulo 6, ali Paulo ele fala sobre a intimidade com Deus, né? Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aqui, imagina se a gente tivesse recebido a santificação plenamente, no momento que a gente aceitou a Jesus. Talvez a gente não precisaria das instruções, porque a santificação, quando a gente começa a caminhar com o Espírito Santo, quando a gente começa a caminhar com Cristo, Cristo vai, o fruto do Espírito, né, tem as virtudes, bondade, tudo isso vai andando com a gente. E conforme a gente vai caminhando com o Espírito Santo, a gente é mais generoso, a gente é mais bondoso, a gente começa a desfrutar dessas virtudes.
Mas, como eu falei, eu aceitei Jesus, mas no dia seguinte eu estou sentindo a presença dele, estou sentindo algo diferente em mim, mas as coisas ainda continuam aqui. Até os desejos da minha carne continuam, às vezes. Então, eu queria falar assim que, como o Paulo falou aqui, ele classificou isso, né, como aperfeiçoamento, a santidade no temor do Senhor. Então, essa caminhada é um aperfeiçoamento. Santidade não significa assim, eu entrei para a igreja, aceitei a Cristo e agora eu sou santo. Nunca mais vou errar. Não significa isso. Santidade é dizer que você é separado. Que a partir daquele momento que você aceitou a Cristo, você aceitou viver com Ele. Só que a gente ainda tem a nossa carne. Então, às vezes, a gente está caminhando aqui tudo certinho, daqui a pouco eu vou lá e piso fora. Mas aí, por conta da graça, justificação que Cristo pagou na cruz por nós, misericórdia dele, o Espírito Santo fala com a gente volta e a gente continua caminhando. E isso é o aperfeiçoamento da santidade. Aqui, provavelmente eu posso já ter errado com alguém, que eu não sei. Se eu não errei, eu posso errar. Mas é assim, eu estou buscando essa santidade. Eu sou santo, buscando esse aperfeiçoamento na santidade. Amém? A santificação plena será quando Jesus voltar. Eu vou ler aqui rapidinho. Fica em 1 Tessalonicenses 5, 23 ou 24. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Que todo o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam preservados impreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que o chama é fiel e fará isso. Ou seja, está no futuro. É algo que, quando Jesus voltar, a gente vai até ver daqui a pouco, tem um versículo que fala que o nosso corpo vai ser trocado. Esse corpo aqui de carne que que foi contaminado, vamos dizer assim, pelo pecado, ele vai morrer e a gente vai ter um corpo glorificado, assim como o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Amém? Então, nesse momento, sim, a gente a gente vai ser santificado plenamente. Amém? Eu vou ler aqui Isaías, vou trazer aqui um pouquinho para o Velho Testamento. Isaías 1,18. Esse versículo aqui não precisa abrir porque acredito que muitos conhecem, tá? Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Vamos trazer algumas curiosidades aqui. Às vezes é uma viagem da minha cabeça, mas vamos trazer algumas curiosidades aqui. Eu sempre, quando eu li esse versículo, até quando cantava as músicas, né, que referente a esse versículo, eu falava, poxa, a lã, ela é mais escura que a neve. Quem já viu neve, já tocou na neve, você vê que realmente é branco mesmo. Agora, a lã, ela já não é tão branca que nem a neve. Mas isso é só uma curiosidade. A principal curiosidade está no seguinte. A neve, ela cai do céu, concordam? É gerada lá em cima e cai na terra. Vamos colocar isso, trazendo a analogia que eu gosto de fazer, como se fosse a santificação inicial. Vamos botar esse branco como a neve. A gente estava numa vida pecaminosa, antes de aceitar ali a Cristo, certo? E a partir do momento que eu aceitei Cristo, Cristo pegou todos os meus pecados, né? Já pagou na cruz. Ele pagou nossos pecados na cruz.
Então, no momento, como eu falei, no momento que a gente aceita Cristo, naquele momento Deus já declara a gente como justo, declara a gente como santo, declara a gente como justificado por Cristo Jesus. Então, vamos colocar assim, a neve, né, branca assim. Agora, a lã, o processo, a forma que ela se origina é diferente da neve. É através de um animal, da ovelha. E começa o quê? De dentro para fora. Tu corta ali a lã e depois nasce de novo, de dentro para fora. Ali está mostrando uma natureza, certo? Está mostrando ali uma natureza de uma pessoa, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, né? Então vamos pegar isso e colocar como se fosse essa santificação progressiva, tá? E assim, tem essas coincidências que eu até trouxe para a gente poder refletir sobre isso, sobre falar assim, sobre a natureza. Porque assim, quando a gente recebe a santificação inicial, aí voltando, né, para essa parte, o que acontece com a velha natureza? Ela desaparece? Quando a gente aceita Cristo, as vontades antigas, ela desaparece de imediato. Aceitei Cristo, agora não quero mais mentir, agora não quero. Ela desaparece. Vamos ler aqui João 3, 2 ao 6. Pode abrir, por favor. Nessa passagem, ali é Jesus conversando com Nicodemos, né? Então, vou começar aqui do 2, que diz assim: Ele veio Jesus à noite e disse, Rabi, ele, no caso, é o Nicodemos, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como alguém pode nascer quando já é velho? Vou parar aqui por enquanto. Eu gosto, os adolescentes que gostam, quando eu trago essas histórias da Bíblia, né? Que eu tento mostrar para eles como provavelmente foi. Então, imagina assim, você de frente com Jesus e ali Jesus fala, olha, você vai ter que nascer de novo. O que você pensaria? Hoje é fácil responder isso, mas o que a gente pensaria ali na hora? Será que a gente pensaria que nem Nicodemos? Ué, mas como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? É possível isso? E aí eu fiquei imaginando, né? Isso daí, quando Jesus vai até falar aqui mais adiante sobre a carne. Lá no primeiro Adão, entrou o pecado na natureza humana. Entrou através do primeiro Adão. E assim, por que nesse momento aqui, Jesus vai responder assim para ele, ó. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Por que Jesus respondeu isso? Porque assim, imagina se a gente pudesse realmente voltar para a barriga da nossa mãe, ou, enfim, voltar para a barriga de outra mãe. Davi fala lá em Salmos, em alguns versículos, ele fala dele mesmo e também fala de nós, né? Nós não, o pessoal do passado. Que quando a gente nascia, nós também, quando a gente nascia, a gente já nascia no meio da iniquidade, por conta da natureza humana. Então, o que acontece aqui? Eu fiquei pensando, então se eu voltar para a barriga da minha mãe e nascer dela novamente, o que vai acontecer? Não vai mudar nada. Eu vou estar na mesma origem. Ou seja, vou estar na mesma
forma ali de iniquidade. Mas agora, através do Espírito, quando a gente nasce do Espírito, nasce uma nova natureza em nós, dentro do nosso espírito. Nasce uma nova natureza. Amém? Então, assim, no nascimento do Espírito, tem ali a regeneração, a justificação. Em Efésios 2 diz assim, ó, vocês estavam mortos nas transgressões e nos seus pecados. Ou seja, antes estávamos mortos, o Espírito. No caso aqui, quando ele fala que antes a gente estava mortos, era justamente porque o nosso espírito estava morto. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente nasce do Espírito. Amém? Mas e aí? E a velha natureza? Desapareceu? A partir do momento que nasceu essa nova natureza, né? O Espírito dentro de nós, a antiga, o que aconteceu com a antiga? Ela desapareceu? Não. Ela continua inserida na nossa carne. Quem aqui às vezes não se aborrece, se irrita com coisas bobas do dia a dia? A nossa carne ainda daqui. A gente ainda tem umas vontades assim que eu sou até tranquilo, mas eu tenho amigos que mexeu com ele ali, ele já quer partir para briga, né? Então, mas isso daí são casos particulares. Então, a nossa natureza, a natureza do velho homem, ainda está aqui porque a gente tô vivo ainda aqui, né? Então eu tenho as vontades. Então por isso que lá em Filipenses 3:20, eu vou ler rapidinho. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Amém? Então, como eu falei antes, que era nesse versículo aqui, a partir do momento que a gente matar essa carne de verdade, né, a gente vai receber um corpo glorificado. E ali sim a gente vai ser plenamente santificado. Tá? E assim, vamos entender como a nova natureza que está no nosso espírito pode subjugar a velha natureza. Eu posso dizer que esse é o grande desafio daquele estado que a gente está, que eu posso dizer que a maioria de nós estamos, que é o caminhar na vida cristã. É o grande desafio, a gente vencer as vontades da carne. É o grande desafio. E assim, muitos crentes falam que por esse velho homem ainda existia na nossa carne, né? Dão desculpa porque não consegue vencer o pecado. Mas Cristo, ele já pagou. Cristo nos libertou. É isso que a gente precisa ter em mente. Com Cristo, com o Espírito Santo, a gente consegue vencer o pecado. Amém? Então, até que Jesus volte e tenhamos o nosso corpo transformado, e a erradicação da velha natureza, precisamos viver sobre o domínio dela? Será que é isso? Por exemplo, é algo que eu estou cometendo e eu vou me deixar vencido só porque o Paulo até alguns usam um versículo que Paulo diz, né? Que ele é um miserável, porque não consegue andar corretamente, mas a pessoa esquece de ler o final, que ele dá graças a Deus por Cristo Jesus. Porque assim, realmente, a gente às vezes fica chateado que a gente está cometendo ali às vezes os mesmos erros e a gente quer se explodir por dentro, porque cometeu o mesmo erro novamente. Mas Deus é misericordioso. Cristo nos deu a graça e a gente pode voltar. Mas como vencer isso? Mas como vencer
essas idas e vindas que às vezes acontecem. Eu sei que aquilo que eu estou fazendo é errado, mas Paulo até tem um versículo, né, que as coisas que eu quero fazer eu não faço, mas as coisas que eu não devo fazer eu faço. Paulo até diz isso. Como que a gente consegue vencer isso? Tá? Efésios 4:22. Vou ler rapidinho também, tá, pessoal? Para do horário. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Esse processo, como a gente está vendo, não é automático. Ou seja, aceitei Jesus e já não consigo fazer mais as coisas que eu fazia antes. Isso não é automático. Isso daí a gente precisa andar com o Espírito Santo, viver com Ele. Ele que vai nos conduzir. Até quando eu estava preparando a palavra, trazendo o segundo versículo que eu falei, quando Jesus fala da porta, do caminho, eu imaginei o seguinte, nem sei se isso teologicamente está certo, mas foi algo que eu pensei. Imagina, você aceitou Cristo, é o ato de você abrir a porta. E ali tem um caminho, onde lá na frente é Jesus, na eternidade. E quando você abre a porta, você dá de cara com quem? Com o Espírito Santo. Você dá de cara com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele que vai seguir com você caminhando, levando você em direção a Cristo. E como Jesus disse, né, que o caminho é apertado, estreito, eu fiquei imaginando assim, um caminho labirinto, vamos dizer assim. E o Espírito Santo está falando, ó, segue reto. Só que aí você vê alguma coisa ali que te chamou a atenção, pô, deixa eu dar um pulo aqui rapidinho. Aí você vai lá, dá um pulo nessa parte, aí o Espírito Santo, volta aqui, aí você volta. Isso é possível por conta da graça, misericórdia de Deus. Mas o que não podemos fazer, que é aí que está o caminho, né, da santidade, é a gente estar andando com o Espírito Santo e vir aqui e ficar. Ficar aqui, a gente se desviou ali, naquele caminho que o Espírito Santo estava nos conduzindo, e permanecer nesse lugar. Assim como eu falei, santificação não é você nunca errar. Santificação é você estar caminhando em direção a um objetivo. E às vezes a gente vai cair para um lado. Mas por conta de Cristo que nos justificou, que pagou todos os nossos pecados, o Espírito Santo vem e nos puxa de novo para o caminho correto. E assim, vamos ler aqui, eu vou ler rapidinho. Deixa eu ver se esse versículo aqui. Está em Colossenses 3, 8, 12. Agora, porém, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagens indecentes no falar. Não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, não há diferença entre o grego e o judeu, circunciso e incircunciso, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E são as virtudes do fruto do Espírito. Então, vamos voltar nesse caminho. Eu abri a porta lá no passado, comecei a andar com o Espírito Santo, às vezes fugi ali do que o Espírito Santo estava me guiando, mas eu voltei. Quando você começa a caminhar em direção ao alvo, que é Cristo, cada passo que você dá é algo que você está deixando para trás do velho homem. É uma ira que você tinha, você não consegue ter mais essa ira.
Porque você está andando em direção a Cristo. E o Espírito Santo, como o nome diz, né? Santo, que nos leva à santidade, que nos guia, né? A santidade plena, ele vai nos conduzindo a isso. E daqui a pouco, aquilo que a gente ficar virado, a gente começa a ser bondoso. A gente começa a ficar manso. E isso não é automático. Não é assim automático. A gente precisa caminhar com o Espírito Santo. Como eu falei, é um passo. Um passo, eu deixei algo para trás e ganhei algo que vem de Deus. Exatamente assim. Mas como que eu dou esse passo nessa caminhada? O que seria dar esse passo? Eu já aceitei Jesus. Mas o que é esses passos que eu vou dando? É quando você cria intimidade com o Espírito Santo. Porque quando você cria intimidade com o Espírito Santo, lembra que eu falei que ele fala a direção, como se fosse um labirinto. E aí ele está te guiando. Você fica escutando a voz dele, você fica mais sensível à voz dele. Então, às vezes, a gente está indo para um lugar errado, vem o Espírito Santo. Arthur, tá tudo errado, vem para cá. E aí eu vou lá e vou para o caminho certo. Ou às vezes, pode acontecer de eu escutar e mesmo assim querer para aquele caminho. Mas através da graça a gente consegue voltar para cá por conta do Espírito Santo estar falando com a gente. Amém? Então, deixa eu só ver aqui se eu não pulei uma parte. Então, é exatamente isso. A gente viver essa vida com Deus, essa caminhada, né, que eu chamei de santificação progressiva, é isso. A gente saber que a gente tem o Espírito Santo, que ele está nos moldando. Ele está nos ensinando ali a caminhar em direção a Cristo. Vamos lembrar aqui. Feche os olhos novamente, por favor. Lembra daquela pergunta que eu fiz logo no início? Sobre se você morresse hoje, você tinha certeza que você seria salvo? Eu gosto muito de lembrar coisas que eu vivi. E eu já vivi isso. Eu já vivi assim, sobre tá indo para a igreja, às vezes eu dou esse pulo, eu vou para um caminho que não era que o Espírito Santo estava me guiando, e eu ficava assim, poxa, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Às vezes, como eu falei, a natureza da carne ainda está aqui. A nossa carne tem os desejos. Mas a gente consegue matar o desejo da carne quando a gente começa a dar mais ouvido ao Espírito Santo. Então, se você já aceitou Jesus, se você tem certeza que Jesus é o teu Salvador, e você está caminhando, mas às vezes erra, e por causa desse erro que você cometeu ali, você não se sente capaz de ser salvo, Deus, através de Cristo Jesus, ele te justificou. Ele te justificou. Isso não significa que a gente tem que ficar nesse lugar. Né? A gente não pode ficar nesse lugar. A gente não pode. O que eu estou falando aqui, que é a santificação, é o seguinte: é você errar, reconhecer e voltar e continuar caminhando. Não deixar aquilo te abater. Amém? E eu coloquei uma frase aqui que eu escutei essa semana, que eu quero trazer também para finalizar a palavra. Crer que você já é a única forma de se tornar. Crer que você já é a única forma de você se tornar. Por exemplo, Abraão. Deus declarou: Abraão, você é justo. Ele creu e se tornou justo.
Vamos trazer assim para o nosso dia a dia, que vocês vão ver que é bem diferente, mas vocês vão entender talvez até melhor isso que eu quero falar. Eu sou engenheiro mecânico, mas para mim poder ser declarado engenheiro mecânico, eu tive que fazer a matrícula numa faculdade, fazer várias provas difíceis, passar vários perrengues e até chegar o dia da minha formatura eu recebi o certificado que eu me declarando que eu era engenheiro. Mas se a gente trazer isso para as questões espirituais, não funciona assim. Vamos imaginar, fazendo analogia, que Cristo ali fosse uma faculdade. Assim que a gente se matricula, Deus já declara que somos santos, que somos justificados. Deus já declara isso para a gente. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa crer e continuar caminhando. Que naturalmente, a nova natureza, né, que é o Espírito, o novo nascer, ele vai nos moldando e a gente vai chegando até a volta de Cristo. Mas claro, vou trazer outro exemplo. Um casamento. Eu casei no meio da pandemia. Então estava tudo fechado. E assim, eu casei no civil uma semana antes de fechar tudo. E um mês depois seria festa. Mas não teve festa, não teve lua de mel, não teve nada. Mas vamos para a cerimônia, que todo mundo conhece uma rotina de cerimônia de casamento. Quando eu estava entrando ali, eu ainda era solteiro. A Ana era solteira. E ali teve toda aquela cerimônia, que todos conhecem. E chega um momento ali que o pastor, ele vira pra gente e fala assim: Arthur e Ana, eu declaro vocês marido e mulher. Aí eu pergunto para vocês, principalmente quem já casou, no momento que você escutou aquilo, você se sentia marido, esposa? Vou pegar o meu exemplo. Quando eu cheguei, a gente saiu da casa dos meus pais, que a gente fez uma mini cerimônia, né, na casa dos meus pais, e depois a gente foi para o nosso apartamento. Quando chegou no nosso apartamento, eu fiquei assim, poxa, e agora? Como que eu acordo, Ana? E agora? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Porque quando a gente casa, assim que a gente casou, fomos declarados de marido e mulher, porém eu não tenho experiência nenhuma de ser marido. E nem a Ana, esposa. Hoje eu tenho 5 anos, eu já sei ali um pouquinho do que é ser marido, do que a Ana um pouquinho do que é ser esposa. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus, ele já declarou para aqueles que aceitaram Jesus que vocês são santos. Deus já declarou, assim como o pastor declarou que é marido e mulher, você é santo. Mas agora, eu preciso ir caminhando e aprendendo. Todo casal já teve suas discussões, então no início é tudo maravilha, mas depois começa aquele, ué, por que você deixou isso aqui? E aí a gente vai se ajeitando. É exatamente essa caminhada que a gente está. Se você já aceitou Jesus e às vezes você erra e você se incomoda, amém. O Espírito Santo falando isso com você, querendo te trazer para o caminho correto. Mas você não pode ficar abalado com isso. Porque o inimigo, ele coloca na nossa cabeça, você não é capaz, você não pode. Aí você olha para o irmão que às vezes começou junto com você, chega na igreja e ele começa a chorar na presença de Deus, começa a ver as coisas acontecendo com ele e você está ali. Isso é o inimigo colocando na cabeça de vocês, porque ele já foi derrotado. Ele não tem. Agora, a gente, por conta da graça, por causa da misericórdia de Deus, a gente pode abrir nossos olhos, nossos ouvidos para o Espírito Santo e ele nos guiar ao caminho certo, que é Cristo, o nosso alvo. Amém? Vou fazer o seguinte,
Se o louvor puder acompanhar. Vão ficar em pé. E assim, como eu falei, esse caminhar, a gente precisa da intimidade. Quando a gente está caminhando com Cristo, com o Espírito Santo, a gente precisa saber que o Espírito Santo é uma pessoa. Que a gente precisa se relacionar com ele. E quando eu falo se relacionar, não é chegar, acordar de manhã, Santíssimo Espírito Santo. Pode falar assim, não estou falando que é errado. Mas é você ser você com ele. Ele te conhece mais do que ninguém. Ele te conhece mais do que você mesmo. Então você começa a falar com ele. Espírito Santo, bom dia. Às vezes eu estou fazendo meu pão lá e começo a falar sozinho com ele. Espírito Santo, bom dia. Me guia nesse dia. Me mostra aquilo que você quer. Aí às vezes voltei para academia, teve uma hora lá que eu estou, Espírito Santo, quero sentir tua presença aqui. Ele é uma pessoa. Então, independente onde você estiver, você pode sentir o Espírito Santo. E assim, eu não sei, mas no momento que a gente estava até cantando esse louvor, eu pedi para a pastora estar tocando, o Espírito Santo ele me trouxe à memória a época que eu tinha aceitado a Cristo, mas eu não conseguia sentir a presença dele. Eu não conseguia. Era algo assim. Mas, como a palavra diz, eu preciso crer. Eu creio. O primeiro passo é você crer. O primeiro passo é você crer. E depois, você começar a pedir. Espírito Santo, eu quero sentir. Eu quero sentir. E a melhor forma da gente sentir o Espírito Santo é a gente entender que ele é uma pessoa e exaltando o nome de Deus. Quando a gente começa a exaltar o nome de Deus, ele é poderoso. Olha como a música começa. O que está sentado no trono. Fecha os olhos e começa a imaginar isso. Começa a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, se você nunca sentiu, fecha os olhos. Se abraça, como que a pastora falou no início. Se abraça. Quem quiser sentir, se você já sentiu também, pode se abraçar, que é muito bom. Quem já sentiu sabe o que é. E começa a falar com ele. Eu quero sentir. Eu quero te sentir, Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Então imagina que você se abraçando, você está abraçando ele.